Oi, pessoal! Agora que já entendemos o que Mendel quis dizer quando propôs a sua primeira lei, vamos aplicar esse conhecimento realizando diferentes tipos de cruzamentos. Vamos começar com as ervilhas e vamos depois para exemplos nos seres humanos. O primeiro exemplo traz o cruzamento entre uma planta com fenótipo amarelo e genótipo Gzão, e uma planta com fenótipo verde e genótipo Gzinho, ou seja, cruzamento entre um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. O fenótipo amarelo representa a parte feminina da planta e o fenótipo verde a parte masculina. Então aqui temos a ervilha Gzão e a ervilha Gzinho, tá? Essas ervilhas, elas vão produzir que tipo de gameta? Nesse primeiro caso, gameta Gzão, e nesse segundo caso, gameta contendo o alelo Gzinho. Se a gente utilizar o quadro de Punnett e fizer a distribuição dos gametas, a gente consegue entender quais os genótipos e também os fenótipos são obtidos a partir desse cruzamento. Então, a minha dica para vocês é que sempre que forem resolver um cruzamento, utilizem o quadro de Punnett. Façam o quadro de Punnett que fica muito mais fácil. Então, aqui, os gametas femininos são apenas gametas carregando o alelo Gzão, tá? Gameta Gzão. E os gametas masculinos carregam o alelo Gzinho. Dessa maneira, todos os indivíduos vão herdar o Gzão da mãe e o Gzinho do pai, tá? Então, todos os fenótipos formados vão ser ervilhas amarelas e todos os genótipos formados vão ser indivíduos heterozigotos, Gzinho. Então, o cruzamento entre homozigoto dominante com homozigoto recessivo vai sempre dar indivíduos heterozigotos. E foi isso que o Mendel mostrou para a gente quando ele realizou os cruzamentos entre os dois parentais e obteve aqui na F1 100% de heterozigotos. O segundo cruzamento que vamos exemplificar é entre dois indivíduos heterozigotos. Ambos possuem o genótipo Gzinho, são heterozigotos, e ambos possuem o genótipo semente amarela. Ambos esses indivíduos vão produzir gametas com alelo Gzão e com alelo Gzinho. Para descobrir quais os indivíduos formados a partir desse cruzamento, vamos utilizar o quadro de Punnett. Tá? Então, aqui a gente vai colocar os tipos de gameta possíveis femininos e os tipos de gameta possíveis masculinos, tá? Como eles são heterozigotos, cada um deles pode produzir ou gameta contendo Gzão ou gameta contendo Gzinho, tá? Quando a gente tiver um gameta contendo Gzão herdado da mãe e Gzão herdado do pai, a gente vai ter o genótipo Gzão. Indivíduos com o genótipo Gzão têm qual fenótipo? Sementes amarelas. Quando o indivíduo herdar um Gzão da mãe com um Gzinho do pai, ele vai ter o genótipo Gzão. E qual vai ser o fenótipo? Amarelo também, porque o Gzão é dominante e o Gzinho é recessivo, tá? Quando o indivíduo herdar um Gzão do pai e um Gzinho da mãe, ele também será um heterozigoto, tá? E vai ter também, novamente, o fenótipo amarelo. E quando o indivíduo herdar um Gzinho da mãe e um Gzinho do pai, ele vai ser um homozigoto recessivo, tá? E o homozigoto recessivo, ele possui o fenótipo verde. Então, aqui, nesse exemplo de cruzamento, que é o mesmo exemplo da autofecundação que o Mendel mostrou durante a F1 para produzir a F2, o que a gente observa? A gente observa os fenótipos amarelo e verde. A gente observa três genótipos: Gzão, Gzinho e Gzinho. E uma coisa que a gente ainda não tinha feito, a proporção fenotípica. Olha só, a gente tem 3 fenótipos amarelo para um fenótipo verde. Então, a proporção fenotípica é 3 para 1. E qual é a proporção genotípica? Nós temos 3 genótipos.
Gzão, Gzão, 2 Gzão, Gzinho e 1 Gzinho, Gzinho. Então, qual é a proporção genotípica? 1 para 2 para 1, que foi, como eu já comentei, exatamente o que o Mendel observou lá na geração F2 dele, tá? Então, quando a gente tem o cruzamento entre dois heterozigotos, nós teremos os dois fenótipos aparecendo, nós temos 3 genótipos, a proporção fenotípica é 3 amarelos para 1 verde, e a proporção genotípica vai ser 1 Gzão, Gzão para 2 Gzão, Gzinho para 1 Gzinho, Gzinho. 1 para 2 para 1. O terceiro cruzamento que a gente vai exemplificar vai ser o cruzamento entre um homozigoto dominante com um heterozigoto. Ambos vão ter os mesmos fenótipos, mas aqui a gente tem o genótipo Gzão, Gzão e o genótipo Gzão, Gzinho, tá? O indivíduo homozigoto dominante vai produzir apenas gameta contendo Gzão. Já o heterozigoto vai produzir gametas contendo os dois alelos, Gzão e o Gzinho. Vamos colocar então aqui os gametas no quadro de Punnett, tá? Os gametas femininos vão ser então Gzão e Gzão, e os gametas masculinos Gzão e Gzinho. Então vamos realizar a combinação dos gametas para formar aqui os descendentes. Quando há junção de um gameta feminino Gzão com um gameta masculino Gzão, há a formação de um indivíduo Gzão, Gzão. No caso aqui, tem o fenótipo amarelo. Um gameta Gzão da mãe com Gzinho do pai, indivíduo heterozigoto, fenótipo amarelo. Gzão da mãe com Gzão do pai, homozigoto dominante, Gzão, Gzão, fenótipo amarelo. Gzão da mãe com Gzinho do pai, indivíduo heterozigoto, fenótipo amarelo. Qual o fenótipo observado a partir desse cruzamento? Apenas ervilhas amarelas. Quais os genótipos? Gzão, Gzão e Gzão, Gzinho, certo? 2 genótipos diferentes. Qual a proporção fenotípica? Não tem proporção fenotípica. 100% são amarelos. Qual a proporção genotípica? Um genótipo Gzão, Gzão para um genótipo Gzão, Gzinho, tá? No caso aqui a gente pode observar 2 Gzão, Gzão e 2 Gzão, Gzinho. Só que 2 para 2 é a mesma coisa que 1 para 1, tá? Então a proporção genotípica 1 Gzão, Gzão para 1 Gzão, Gzinho. E o último cruzamento possível seria o cruzamento entre um indivíduo heterozigoto, Gzão, Gzinho, com um indivíduo homozigoto recessivo, Gzinho, Gzinho. Aqui no caso, o heterozigoto vai produzir gametas Gzão e gametas contendo Gzinho. O homozigoto recessivo vai produzir apenas gameta contendo Gzinho. Vamos fazer agora a distribuição dos gametas e a formação dos indivíduos, tá? Então, os gametas femininos, Gzão e Gzinho, e os gametas masculinos, Gzinho e Gzinho, tá? Então, quais os indivíduos podem ser formados? Quando o indivíduo herda um Gzão da mãe e um Gzinho do pai, ele vai ser heterozigoto, fenótipo amarelo. Quando herda um Gzão da mãe e um Gzinho do pai, heterozigoto, fenótipo amarelo. Quando o indivíduo herda um Gzinho da mãe e um Gzinho do pai, ele vai ser homozigoto recessivo, Gzinho, Gzinho, fenótipo verde. Quando herda um Gzinho da mãe e um Gzinho do pai, homozigoto recessivo, fenótipo verde. Quais os fenótipos possíveis? Amarelo e verde. Quais os genótipos possíveis? Gzão, Gzinho e Gzinho, Gzinho. 2 genótipos. Qual a proporção fenotípica? 1 para 1, tá? Sempre que eu tenho um amarelo, eu vou ter também um verde. E qual a proporção genotípica? 1 para 1. Um Gzão, Gzinho para 1 Gzinho, Gzinho, tá? Esse cruzamento aqui é chamado de cruzamento teste. Sempre quando a gente quer descobrir se um indivíduo ele é homozigoto ou ele é heterozigoto, a gente faz o cruzamento
com outro indivíduo homozigoto recessivo. Se houver a proporção genotípica 1:1, é que esse primeiro indivíduo aqui, ele é heterozigoto. Porque se esse indivíduo aqui fosse homozigoto, a gente teria 100% dos indivíduos descendentes sendo Gzão-Gzinho, sendo heterozigotos, né? Que foi o primeiro cruzamento que a gente falou, que é o cruzamento parental que o Mendel demonstrou.